Buenos días a todas y a todos. Eu sou Bom Alexandre dia Lengruber, a todos, a todas. Sou Alexandre da unidade de Lengruber, acesso da UPS, da acesso a Unidade tecnologias de Acesso ao sanitárias, PS, e às também assessor tecnologias sanitárias e regional também assessor para regional avaliação de tecnologias para sanitárias avaliação e de também do tecnologias secretariado sanitárias, de também do OPS secretariado na OPS em Washington. na OPS Eu te em agradeço por Washington. participar deste Muito webinar obrigado por participar desse de ETSA e webinar vamos a dar um minuto e mais para vamos dar que mais um as pessoas minuto para podem que as pessoas possam cansar-se se e conectar já arrancamos. e aí vamos dar início. Muy bien, creo que já podemos então empezar. Uma Podemos vez já mais, dar bem-vindos início. Mais uma vez, sejam ao novo webinário bem-vindos aqui ao nosso webinar de de DETSA. Chegamos à edição ETSA. número 48. Vamos à edição número Em 48. pouco tempo já estaremos celebrando os Daqui a 50 pouco estaremos comemorando os webinários 50 de webinars nossa rede. da nossa Hoje rede. temos o Hoje tema Impulsando temos o decisões em tema saúde e Impulsão de desinformação de decisões em tecnologias saúde e sanitárias, desinformação de ferramentas para tecnologias adaptação de relatórios sanitárias e para ferramentas avaliação de tecnologias para a sanitárias em avaliação da hospitais. adaptação de relatórios para avaliação em Queremos já hospitais. desde já agradecer a Queremos nossos desejar ponentes agradecer os que nossos mesmo já estão palestrantes que daqui a compartilhando pouco essas vão estar experiências, compartilhando essas já experiências, esses documentos, desenvolver esses documentos, publicações de aquelas ETSA com todos publicações vocês de ETSA com já vocês. conhecem, Vocês já temos conhecem, disseminado já essas temos publicações espalhado pelos essas membros pelos publicações membros da rede, está um pouco pelos membros só das não tanto pelos redes membros, públicas, não publicações só estão entre os disponíveis membros, no nosso mas as site e depois publicações estão nossa equipe disponibilizadas vai pôr no vai nosso colocar site. Aí os a nossa equipe enlaces vai colocar no desses chat documentos os links desses e hoje vamos a ter documentos. Hoje uma vamos ter oportunidade uma mais de oportunidade, mais uma disseminar oportunidade para divulgar essas importantes publicações para toda a essas nossa região, a importantes região inteira, publicações né? para a Hoje nossa temos região em geral. conosco Hoje queridos temos conosco, amigos e amigas queridos amigos e amigas de nossa rede da nossa para rede falar para de la falar ferramenta para adaptação de sobre a informes. ferramenta para a Temos Christian adaptação dos Dorati, relatórios. Temos do nosso Christian centro Dorati, do colaborador nosso da centro OMS, colaborador da OPS, OMS, de uso OPAS, racional de eh, medicamentos, da CUFAR, da Universidade de La secção Plata, Centro Universitário nacional La de Plata, CUFAR da e cidade de também a La Alicia Plata, Alemã, também da Alicia Alemann, Universidade da da República, Universidade da em Uruguai. Os República, em dois Uruguai. são membros do Ambos são grupo de trabalho membros sobre do grupo de adaptação de trabalho sobre a relatórios de adaptação tecnologias sanitárias, de REDETSA, e têm relatórios, liderado tecnologias esse sanitárias, processo de ETSA, construção e deste também documento que lideraram já esse está processo disponível de construção do nossa documento página. que já está disponível Depois, no nosso para site. falar Depois, para da falar publicação da sobre avaliação publicação de sobre tecnologias a sanitárias avaliação de em tecnologias hospitais, sanitárias em hospitais, temos Marisa Santos, temos do Marisa Instituto Santos, Nacional do de Instituto Cardiologia do Nacional Brasil, de que já Cardiologia do Brasil, que liderado, já liderou elaborado e já todo o elaborou documento com, a estrutura foi do revisado documento, por outras pessoas, que já foi revisado por outras pessoas, mas revisado por que Marisa foi desenvolvido pela e Marisa com toda a sua experiência e nesse com toda a tema sua reconhecido em experiência relação à nesse cardiologia assunto, internacional. reconhecida não só na Então, região, desde mas já, gostaríamos de internacionalmente. agradecer Desejar não a só eles e agradecer elas por a eles e la elas participação da elaboração pela participação, ao e também, documento obviamente, e também, todo o grupo de obviamente, a trabalho, todo as o atividades grupo da de rede, trabalho, os as times atividades da ativos rede, também hoje sempre muito ativos e também, obviamente, deste como webinar. palestrantes Eu não desse falarei webinar. muito sobre Eu não os vou falar muito documentos, sobre os porque eles documentos, porque essa é eles a vão ideia, falar, eles são os essa é a especialistas nossa que vão falar. ideia, eles são os Antes de mais, especialistas. também Mas agradecer antes de esquecer sempre a de agradecer participação sua sempre aqui a de nossa evaluação de equipe tecnologias
de Avaliação de Tecnologias, né, EPS, secretário da ETSA, Marlene Roman, que todos conhecem, Marlene Holman, pelo seu trabalho na rede, sempre bem ativa, vocês conhecem bem, vocês fazem seguimento a todos os assuntos, também a senhora Canuto, Caroline Brickman, Flávia Salomão, a nossa equipe de tecnologias, e Alicete, a nossa assistente. Sem ela, não poderíamos realizar esses webinars, porque ela cuida do processo, tudo isso. Agradecer os nossos intérpretes também, e também essa equipe que consegue colocar sempre em pé esses webinars. E eu realmente, minha tarefa é muito simples, que é chegar aqui com vocês e ter algumas palavras de abertura, que também minha equipe me ajuda também para lembrar e que sempre eu agradeço que ajuda muito. No começo não vou falar muito, mas queria só registrar que esse é o resultado de muito trabalho. Eu tenho acompanhado, discutido já previamente na rede, com sessões virtuais, presenciais e etc. E muitas vezes, quando enxergamos o documento, é, imaginamos todo o trabalho que tem por trás, as discussões, os acordos, desafios. Elas são pessoas que estão muitas vezes trabalhando de uma maneira voluntária e que têm que achar o tempo entre todos o que estão fazendo. Então, estamos muito gratos por isso. Tem o assunto da ferramenta de adaptação dos relatórios. Obviamente, a ideia aqui é buscar eficiência nos processos de avaliação. Sabemos que há uma quantidade de agências, de instituições de avaliação fazendo esses relatórios, a avaliação dos relatórios. Muitas vezes eles querem ter alguma ideia, alguma orientação de como podem adaptar isso. Então, a experiência ao redor de 2010, aí na rede europeia, que já não existe mais aquela rede, porque já tem evoluído para outros sistemas, mas que começou essa discussão, tinha mais tempo, a nossa rede foi criada muito antes disso, e tinha essa discussão de adaptação dos relatórios. Então, esse grupo, vou explicar melhor, fez uma grande divisão das experiências, também a rede espanhola. Então, tem se construído uma ferramenta bastante prática que poderia ser utilizada para essa adaptação, evitando duplicar os seus esforços, aproveitando as experiências e o conhecimento acumulado por outros órgãos, outras instituições de avaliação, produzindo maior rapidez nos processos mais eficientes, ajudando a tomada das decisões no sistema de saúde. Então, isso vai ser a apresentação e que vai ser compartilhada entre Christian e Alicia Alemã sobre a ferramenta de adaptação dos relatórios. Depois vamos ter a apresentação de Marisa Santos sobre documentos sobre a publicação de avaliação técnico-sanitária nos hospitais para a América Latina e o Caribe, passos práticos e avaliação sanitária nos hospitais. Também um documento de uma abordagem muito prática e concreta. A ideia era sair de uma ideia mais teórica para uma ideia mais aplicada, realmente, de como os hospitais podem aplicar essa avaliação sanitária para apoiar suas decisões também. Sabemos que não tem uma contradição, não tem uma contradição entre o sistema centralizado, organizado nacional de incorporação de tecnologias sanitárias e unidades nos hospitais. Eles são processos complementares, são processos que, com certeza, a Marisa vai abordar essa complementaridade na sua apresentação.
falar que eu acho que também a Marisa vai fazer a abordagem. Como foi aquela história por trás? Como foi aumentando, cada vez fortalecendo cada vez mais aquele sistema de avaliações locais e hospitais, proporcionando essa responsabilidade com uma evidência mais viável para a adoção de novas tecnologias e com certeza vai mostrar o movimento totalmente internacional dos projetos existentes. Marisa já participou de vários projetos e participa de projetos internacionais também. A União Europeia apoiou diversas iniciativas desse assunto. Esse é um assunto que está crescendo com grande força e eu acho que já foi um excelente momento para que a nossa rede conseguisse detectar realmente um documento específico para esse tema. Então, estamos muito contentes, nós já estamos há algum tempo com esse documento, agora estamos em processo de tradução para espanhol do documento de avaliação de técnica dos riscos para os hospitais. Então, estamos muito contentes com essa conquista, que não é só nossa, é de vocês, que a Secretaria apoiou, sem dúvida, mas que se não fosse o trabalho dos membros, das pessoas que dedicaram seu tempo a isso, que estão aqui representados por Christian, Alicia e Marisa, mas se não fosse essa dedicação dos membros envolvidos, isso não teria sido possível. Eu tinha me esquecido de mencionar os aspectos operacionais, mas saber que na gravação vai estar disponibilizada também. Depois, como sempre, temos interpretação nos três canais inglês, espanhol e português. No tempo que Marisa vai fazer a apresentação em português, então os colegas hispanofalantes avisar que Marisa fala um pouco rápido, então eu faria a sugestão da interpretação e Marisa tem um pouco de piedade dos nossos intérpretes, por favor, falar mais devagar. E, obviamente, Christian vai fazer a apresentação em espanhol. Não sei se temos os nossos colegas do Caribe em inglês, mas se tivermos, então, com certeza estão conectados na nossa tradução para inglês. Eles vão estar disponibilizados no site de ETSA, no assunto de outubro de Paul TV, e vamos encerrar a sessão de abertura e passar agora com a moderação de Manny Holman. Temos mais de 150 participantes. Muito obrigado pelo seu interesse e nessa sessão vamos dar início às apresentações. Então vamos para Malén para a moderação. Obrigado. Malén, contigo a palavra. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, bom dia a todos. Alexandre, obrigado pelas suas palavras e reconhecimento. Eu vejo que trabalhamos com muita dedicação e orgulho para esse propósito que temos da saúde pública na nossa região. E hoje, principalmente para a nossa querida e reconhecida Redetsa. Esse webinar com as publicações que temos de Redetsa e OPS para apoiar desde a avaliação de tecnologias sanitárias para a tomada de decisões em saúde baseadas na evidência. Primeiramente, vamos apresentar a ferramenta para as tecnologias sanitárias, como Alexandre já falou. Hoje estão conosco dois integrantes do grupo de trabalho de Redetsa sobre avaliação de relatórios sobre tecnologias sanitárias, Alicia Alemán e Christian Dorati. Alicia, médica, ginecologista de obstetra e epidemiologia, diplomada em saúde pública pela Universidade da República do Uruguai, magistra e doutora em metodologia e investigação biomédica pela Universidade Autônoma de Barcelona, diretora da Unidade Acadêmica de Medicina Preventiva e
social da Universidade da República e também coordena a unidade de avaliação de tecnologias sanitárias. Christian é médico, pesquisador do Centro de Farmacologia da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, que é também um centro de colaborador com OPS OMS, membro do Serviço de Docência e Pesquisa dos Hospitais San Roque de Bonet e Hospital de Alta Complexidade Eucrucer. Também pesquisador de sala de pesquisa do Hospital de San Roque. Podem falar, Alicia, com a sua apresentação. Pode falar. Bueno, hola, buenas tardes. No sé si buenos días, perdón. Boa Si me tarde, bom escuchan todos. dia. Não sei se estão me escutando. Dá para escutar bem? ¿Se escucha? Estão escutando? Perfecto. Escutamos perfeitamente, Primero, sim. muchas gracias. Es un Muito gusto para obrigada, é mí. um prazer estar aqui. Realmente Realmente um y espero que prazer. esta Espero que essa apresentação seja útil e que encorajar vocês para utilizar ela. E ao final da apresentação vamos deixar os nossos e-mails, aquele do Christian e o meu, e adoraríamos que deem esse feedback produto do uso da ferramenta, estabelecendo a adaptação dos relatórios às realidades locais. Vamos com a próxima, por favor. Primeiramente, falar que a ferramenta se chama ferramenta de adaptação. Poderia ser de adaptabilidade do relatório de avaliação de tecnologias sanitárias. Vamos ver por que faço essa clareza. As equipes que levamos o processo para desenvolver essa ferramenta estão aqui expressados e são fundamentalmente do Centro CUFAR e da Unidade de Avaliação de Tecnologias Sanitárias da Unidade Acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade da República. Porém, é importante mencionar que no processo participaram muitas outras pessoas, instituições, outros grupos, pequenos tempos, mas muitos grupos que são parte da rede hoje. Próxima. Um pouco qual é o nosso roteiro, folha de ruta. Vamos dar algumas definições que com certeza todos reconhecem, mas queremos estar todos no mesmo lugar, falar da avaliação de tecnologias adaptativas, com a ferramenta como foi criada e como evoluiu. E aí vamos apresentar a ferramenta e vamos fazer alguns comentários e reflexões finais. Próxima. Então, desde o início de algo que é o conceito que todos manejam, mas vamos voltar a falar. O que é a avaliação de tecnologias sanitárias? É um processo multidisciplinar que utiliza métodos explícitos para determinar o valor de uma tecnologia sanitária em diversas etapas do seu ciclo de vida, entendendo as tecnologias sanitárias desde seu mais amplo conceito de fármacos, dispositivos, procedimentos, etc. E qual seria o objetivo final para fazer uma avaliação de tecnologia sanitária? É contribuir à tomada das decisões para promover um sistema de saúde equitativo, eficiente e de alta qualidade. Esse é um objetivo final para fazer a avaliação das tecnologias sanitárias, avaliar elas. Próxima. Então, o que inclui a avaliação das tecnologias sanitárias? Esses passos que são os passos básicos dela, que é identificar e formular uma pergunta certa, exatamente com que nós queremos avaliar. Seu escopo, identificar a evidência ou a falta de evidência sobre os benefícios, riscos e custos dessa intervenção. Sintetizar, resumir os achados, para os erros, para achar a evidência, assunto de eficácia, segurança, efetividade das intervenções sanitárias, avaliar as implicações econômicas e os diversos tipos de análises econômicos e também avaliar a implicação social e ética, também o que tem a ver com os assuntos organizativos e, por fim, há bastantes anos, incorporar o conceito de igualdade e de impacto ambiental. Então, todo esse processo que parece simples quando vemos aí nesse slide, mas, na verdade, é um processo longo
e leva tempo, toma tempo. E o que é pretendido identificar as melhores práticas para aprimorar a saúde. O último elemento é ser eficiente e melhorar a saúde da população. Próxima, por favor. Então, qual é a situação atual? Vocês sabem que nos últimos anos foi impressionante a aparição de tecnologias, novas tecnologias sanitárias. Hoje existem milhares de tecnologias sanitárias e tem muitas emergentes aparecendo. De todas, só um pequeno grupo poderão ser estudadas por meio de uma avaliação de tecnologia. Isso significa um processo intensivo de avaliação, revisão e análise de custo-efetividade. Como já mencionamos, esse processo é consumidor de tempo e recursos fundamentalmente humanos e gera uma lacuna entre a produção dos relatórios e as necessidades de tomar essa informação. Com certeza vocês enfrentaram essa brecha, que tem essa informação que estamos fazendo o relatório e ainda não está pronto, e isso leva tempo. Mas essas decisões têm que ser tomadas em tempo e em forma. Próxima. Então, no mundo atualmente, como já mencionei, segundo a OMS, no ano 22, tinha 88 agências de avaliação de tecnologias, agências ou grupos. Hoje, com certeza, mais de 100, e tem 5 redes, pelo menos, de agências ou grupos ou geradores de tecnologias sanitárias. Aqui temos alguns deles. Cada um deles, ou a maioria, tem repositórios de relatórios de avaliação de tecnologias sanitárias. Aí vem Redetsa, que está na tela um pouco antiga, porque hoje, se entramos no site, tem 4.418 relatórios no repositório. E se entramos a INATA, que é a rede de agências públicas, a rede mundial tem mais de 24 mil relatórios. Eles iniciaram seu repositório há muitos mais anos da Redetsa. Mas com isso que eu queria falar, que tem um monte de relatórios de avaliação de tecnologias e que talvez muitos deles não é necessário fazer de novo, tem talvez que fazer alguma maneira de adaptação. É isso que se trata esse webinar. Próximo. Então, o que é isso da avaliação das tecnologias sanitárias adaptativas? A adaptação tem diversos nomes. Na verdade, não existe uma definição unânime, bem estabelecida. Tem alguma heterogeneidade no conceito, porém, elas estão envolvidas nesse conceito de fazer assuntos adaptativos, um foco estruturado para escolher e realizar o análise óptimo de avaliação de tecnologias já existentes, ou seja, utilizar documentos ou processos já existentes. O objetivo é ser mais eficientes para conseguir ajustar o tempo de análise, a fonte dos dados, aproveitando as informações e o âmbito para a tomada de decisões, outros âmbitos que não foram os mesmos que foram produzidos essas avaliações. E esses processos, vamos ver daqui a pouco que a qualificação varia, mas tem diferenças. É importante que acompanhe os princípios-chave da avaliação da tecnologia. A adaptabilidade tem que estar e conservar isso que é a transparência, a independência e a consulta dos interessados. Em geral, é utilizada essas avaliações de tecnologias adaptativas quando é difícil preencher integralmente um relatório ou deve ser tomada uma decisão por tempo limitado. Porém, essa é uma decisão dos grupos. Cada grupo vai poder decidir se em condições que poderia desenvolver uma avaliação de novo, vai decidir adaptar uma existente. Próximo. Então, existe uma revisão de escopo, uma relação exploratória realizada por colaboradores. A revisão tem a cita onde está
Os autores queriam determinar ou fazer um mapeamento de se existem metodologias para a realização de adaptação de relatórios de ETS, ou não só isso, mas quanto é usado esse conceito da adaptação e quais são os métodos utilizados. E, na verdade, eles identificam, fazem uma busca bibliográfica com assuntos de inclusão desse tipo de documentos que estariam procurando. São fundamentalmente metodológicos, mas algumas vezes avaliações de tecnologias adaptadas. Então, baseados nisso, a metodologia, a busca, a procura, eles fazem um mapeamento no mundo em quantos lugares é utilizada essa estratégia. E, além disso, o que eles fazem é classificar o que, de alguma maneira, tipificar, fazer uma tipologia, quais grupos de avaliações de tecnologias são existentes. Então, se vocês enxergam aqui, isso foi documentado em 2023, foi feito em 2020 e 2021. Aqui tem a distribuição dos países no mundo, aqueles em cor verde são aqueles que sistematicamente utilizam Adapted HTA ou tecnologia adaptadas, e aqueles que estão em amarelo são aqueles que mencionam, que ocasionalmente usam. A nossa região está basicamente em amarelo. Próximo. Então, essa é a classificação. Como classificam esses documentos de avaliações de tecnologias adaptativas ou adaptadas? Então, um primeiro grupo, que são revisões rápidas e síntese dos resultados de avaliações de tecnologia de outros países. Avaliam e revisam e resumem, mas não tem clareza, não fica claro, não estabelecem se fazem uma avaliação da qualidade desses relatórios. O segundo grupo são solicitados para os fabricantes da tecnologia que façam o processo de avaliação da tecnologia. E eles, os grupos, avaliam esse processo, tecnicamente. E essa é a maneira que eles se adaptam os relatórios. O terceiro grupo é aquele das transferências, que utilizam um processo bem estruturado e regulamentado com uma lista de verificação para determinar e guiar a transferência da evidência e considerar os aspectos de qualidade da realização do relatório como um elemento fundamental. O quarto grupo é o análise de custo-efetividade. Está mais focado nos custos e se fazem análises rápidos baseados na construção de modelos econômicos, utilizando talvez valores locais, mas obtendo os modelos em outros entornos. E, por fim, o que é chamado de facto, que é um grupo muito heterogêneo, que inclui revisão de documentos regulatórios, que são base para decidir se usar ou não uma tecnologia, também ter indicações registradas, preços dos medicamentos, efetividade clínica, segundo os diversos estudos de custo-efetividade. Próximo. Nossa ferramenta, na verdade, está focada na classificação, terceiro grupo de classificação. Procuramos uma ferramenta que possibilite saber se uma tecnologia é transferível para meu entorno, meu âmbito, utilizando um processo estruturado em uma lista bem estabelecida de quais aspectos deveríamos avaliar. Próxima. Bom, essa é a ferramenta. Como são o histórico? Começamos a estudar esse aspecto em 2018 e vimos que tinha uma consulta para as agências membros de INATA, que é a rede de agências públicas, e o que aí vimos foi que as instituições que responderam
na verdade, são 10 a 20% dos relatórios produzidos que eram adaptação de outros. Essa consulta mesmo fizemos também em Redezza, no 10º encontro em Buenos Aires, e o que consultamos naquela instância e que responderam é que só, não, mas que em Nata 36% realizavam algum tipo de adaptação de relatórios com métodos e ferramentas desenvolvidos localmente, mas não padronizados. Próximo. Então, discutimos naquela reunião e depois internamente no grupo por que se justificava fazer essa ferramenta. Porque tem um grande interesse em desenvolver avaliações de tecnologia. E está bem institucionalizado cada vez os governos, muitas vezes outras instituições ou agências vinculadas aos governos utilizam esse tipo de tecnologia e avaliação e precisam desses elementos. Tem limitações, limitantes, porém, na região, às vezes, recursos técnicos sem qualidade de capacitação. Esse é um assunto muito consumidor de recursos técnicos. Desenvolver uma ETS, falta de dados, informação confiável, tempos de avaliação muito extensos e ter a necessidade de simplificar processos e otimizar recursos utilizando uma ferramenta certa. Talvez o resumo, como falamos para os nossos estudantes quando estamos dando aula, a decisão tem que ser tomada assim. Tem que tomar a decisão em tempo e forma. Então, temos que buscar uma forma para otimizar os tempos com alta qualidade, sabendo que nós vamos adaptar uma coisa que é de alta qualidade, que seja adaptável ao nosso entorno. Próximo. Então, ¿por que reutilizar? ¿Por que esto? Por que reutilizar? Por que isso? Isso contribui à concepção. Por que utilizar no máximo os desenvolvimentos que estão feitos em outros lugares? Do outro lado, não duplicar. Era algo que há alguns anos, vocês lembram, víamos duplicação importante dos relatórios. E quando consideramos aspectos, principalmente em eficiência e segurança, na verdade eram muito parecidos. Bom, os estudos são o que nós vemos todos. Entendi que tem uma diferença quando pensamos em estudos econômicos, mas em eficiência e segurança não. Então, o que poderia ser utilizado? Poderíamos utilizar o resumo de uma ETS. Quando está com uma pressa muito grande, que tem que dar uma resposta. O ministro ligou para vocês e falam, daqui a 5 minutos temos uma entrevista na imprensa, então temos que tirar daí. Mas, na realidade, é utilizar a utilização dos relatórios que já existem e a introdução e a avaliação deles. Vamos ver o que significa isso. Então, para reutilizar a atualização é, na verdade, ter um relatório que poderia ser antigo e decidir atualizar e que ter a estratégia de buscar e complementar e modificar mais sobre essa base para identificar eficiência científica, evidência científica mais recente. Aí depois do que está, do que se chama adopção. Ela é o uso de um relatório. Se achamos um relatório de avaliação de tecnologia que tem com minha pergunta de interesse realizada num país muito similar, principalmente em assuntos de sistema de saúde que tem alta qualidade, bom, diríamos, está atualizado, poderíamos adoptar para a realidade. É algo bastante difícil conseguir um relatório com essas características, mas o mais possível é a adaptação, ou seja, tirar sistematicamente informações relevantes num relatório desenvolvido em outro lugar, que poderia ser parcial ou que poderia incorporar também aspectos ou dados locais. Próximo.
Então, qual foi a história do processo? Começamos em 2018, arrumamos nesse momento o grupo de adaptação. Pensando na primeira etapa, que fizemos a busca das ferramentas pré-existentes, identificamos as dimensões utilizadas, fizemos a consulta para os grupos para identificar, porque um dos aspectos da adaptação que às vezes o processo pode ser tão exaustivo que nos questionamos, bom, para obter essas informações, eu finalmente gasto tanto tempo e poderia fazer de novo. Não é tão assim, mas coloco um exemplo extremo. Mas buscamos as dimensões que em outras ferramentas se utilizavam, colocamos à consideração dos membros dos grupos e obtivemos, de alguma maneira, uma lista prioritária. Depois chegou a pandemia, 2021, paramos as atividades. E no ano 22 retomamos o desenvolvimento dessa guia. No ano 23 já estava pronta, submetimos à revisão externa, que foi da rede de agências de avaliação dos riscos. Próxima. Então, essa ferramenta para adaptação de relatórios de avaliação de tecnologias, este é o site onde está e foi publicado em 2024. Próxima. Então, qual foi o objetivo? Gerar uma ferramenta de adaptabilidade de avaliação de tecnologias, ou seja, me possibilita de identificar que um relatório que eu tenho uma avaliação de uma ETS, que tenho da busca bibliográfica, ou se tenho várias, foi feita com alta qualidade e se pode adaptar ao meu propósito. Próximo. Bom, e na metodologia, basicamente, o que já falamos, foi feita a busca, se avaliaram as características e a metodologia de avaliação, da elaboração daquelas outras ferramentas já existentes, foram modificadas as dimensões, que, segundo uma consulta interna, próxima, todos os integrantes do grupo, nessa primeira versão, aprovaram. Tivemos uma avaliação de tecnologias, um relatório, foi aprovada por todas. Fizemos algumas modificações e quando tivemos aquela ferramenta, enviamos para o grupo de especialistas e modificamos de novo. E, na verdade, ano passado aprovamos num workshop, já tínhamos aprovado num workshop de Redexa. Esse ano, no ano passado. Próxima. Essas são algumas das que nós achamos, as ferramentas existentes. Próximo. E, definitivamente, esse é o processo no que a gente começaria a considerar adaptação na ETS. E quando nós identificamos um problema, uma necessidade do nosso sistema de saúde, incorporar alguma tecnologia, eu planejo a ideia do relatório, eu tenho um grupo, e aí identifico se tiver algum relatório, e se tiver algum relatório, pode ser mais de um, então aplico essa ferramenta e vou decidir se posso adaptar algum desses à minha realidade. Pode que não exista nenhum, essa é uma das limitantes dessa ferramenta. As tecnologias novas não têm relatórios que estejam, muitas vezes não tem relatórios. Então, eu tenho que fazer um resumo do relatório de novo. Próximo. Aqui eu vou deixar a palavra com Christian, que vai falar da ferramenta propriamente falada. Christian, muito obrigado, Alicia. Espero que me escutem adequadamente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Alexandre, Marlene, todo o grupo de Redexa. Obrigado pelo convite. Como a Alicia comentava para nós, é importante compartilhar essa ferramenta, principalmente para que conheçam. Ela está publicada no site de Redexa, podem encontrar ela. Como a Alicia já mencionou, é importante ter em consideração que nós estamos compartilhando dois grupos que estivemos trabalhando no processo todo, mas tem outros autores, muitos,
que participaram da ferramenta que vão achar o documento publicado e aí vou tentar apresentar levemente para que conheçam. Se tiver algumas perguntas, aí podemos compartilhar no momento das perguntas. Mas a mensagem é que vocês conheçam ela e utilizem e ter um feedback de comentários ou sugestões para comentar e melhorar essa versão número 1 da ferramenta já publicada. Se tivéssemos que definir a ferramenta, tem 3 módulos. Esses módulos incluem em total 22 perguntas. Entre elas, tem 5 perguntas que são de tamizagem rápida. Como dá para ver a tela, módulo 1, tamizagem rápida, que vamos ver que essas perguntas são respondidas negativamente. A sugestão seria não tomar esse relatório que está sendo analisado ou avaliado para ser adaptado. A sugestão é buscar outro relatório ou fazê-lo de novo. No módulo 2, avaliamos a qualidade da ETS com 2 domínios, um uso da tecnologia e outro que tem a ver com o domínio de avaliar a eficácia, efetividade e segurança realizado no relatório que está se avaliando. E o módulo 3 da factibilidade da adaptação no contexto local. Algo para mencionar da estrutura da nossa ferramenta é que a ferramenta ela é qualitativa. Vamos ver que, na verdade, tem perguntas que são dicotômicas, por sim, por não, ou se essa pergunta dá para ser respondida parcialmente, tem um espaço para fazer as avaliações correspondentes. E a ferramenta, no seu conjunto, está composta desse lado como seria um checklist, como a Alicia mencionou. Aí temos um glossário para fazer clareza e definir alguns termos utilizados na ferramenta. E tem uma parte que é um breve instrutivo, em qual cada pergunta que nós fazemos na checklist está explicada para poder ter a mesma língua que nós estamos procurando que seja contexto dentro dessa pergunta. Isso é o que compõe a ferramenta na sua totalidade. Especificamente, se falamos da lista de parte da ferramenta, aí estamos vendo o primeiro módulo, que é um módulo, como eu falava, de tamizagem rápida, com suas 5 perguntas. E como dá para ver, é uma lista, uma checklist qualitativa para conseguir dicotomicamente falar se essa pergunta está ou não está presente, se aplica ou não. E caso que seja, tem outra coluna que não está na tela, mas tem a ver com as observações que está na ferramenta. Então, dá para ver que as perguntas tentam avaliar globalmente a qualidade do relatório, inicialmente para não gastar tempo se essas perguntas não estão sendo se consideradas responder afirmativamente. Então, primeiramente, avaliar se está claramente definido o problema de saúde que está orientado a ETS que estamos pretendendo adaptar ou tomar alguma das suas partes para que sejam adaptadas. Se está claramente definida a tecnologia sanitária e se informam os autores e a data do relatório, se estão declarados os conflitos de interesse dos autores do documento e se já foi descrito adequadamente a metodologia do relatório de avaliação. Insisto, essas perguntas, se não são respondidas positivamente, não continuamos com os outros módulos. Segundo, o segundo módulo tem a ver com a qualidade do relatório da avaliação de tecnologias sanitárias, com seus domínios. No domínio de uso da tecnologia, algumas perguntas, como dá para ver na tela, tem a ver se foi definido de uma maneira adequada a população, as intervenções relevantes, os comparadores, as intervenções disponibilizadas e os resultados clinicamente relevantes. Do outro lado, a informação brindada sobre a tecnologia está completa, exaustiva, se as fontes de informações foram bem documentadas, estão escritas, se fizeram uma adequada filiação. Nesse caso, onde a opção talvez de parcialmente poderia ser útil, porque talvez alguma parte da pergunta está fazendo
fazendo é completa, é adequada e outra não, aí pode optar pela opção parcialmente e nas observações fazer a observação correspondente. E outra pergunta se é fornecida informações sobre o estado regulatório da tecnologia, se corresponder. Aí temos os domínios de eficiência e efetividade. E nesse caso, nós mostramos algumas, é um assunto de tempo, algumas das perguntas com os domínios que têm outras, que têm muita importância. Esse domínio começa com algo muito inicial, como a Alicia falou, se realmente o relatório está feito adequadamente com a estratégia de busca e as fontes de informação, se essa é pertinente, segundo a pergunta pico formulada, se foram incluídos os critérios de inclusão e exclusão, e se foi a validez ou reconhecer esses estudos, se a variável que está sendo analisada como variável primária era ou não relevante. Isso dá para perguntar com o domínio de eficiência e efetividade para a segurança. E também tem outras perguntas bem importantes nesses domínios que têm a ver com de qual maneira está sendo brindada a informação sobre os resultados de eficiência e segurança. Se essa informação é dada com medida da associação de termos negativos, ou se é inclusa em termos absolutos, se tem uma avaliação da certeza na evidência com essa metodologia, utilizando outras metodologias no relatório. Ou seja, tem outras perguntas que complementam esse domínio de eficiência, efetividade e segurança. E finalmente, o módulo 3, que é a efetividade de adaptação ao contexto local. Esse módulo para nós também é muito importante, porque, como todas e todos sabem, muitas vezes pode ser que o relatório esteja certo, mas o que não existe é uma fatibilidade de que consiga aplicar o mesmo relatório ao contexto local que procuramos. Então, aí tem 3 perguntas nesse módulo que vocês estão vendo nesse momento na tela. Primeiro, pensando se esse risco basal que é esperado no contexto é o mesmo dos pacientes que estão sendo considerados nesse relatório de avaliação e tecnologia que pretendem adaptar, se o contexto em que vão adaptar a tecnologia dispõe dos requisitos precisos para o uso, se tem alguma medida especial, algum recurso, mantenimento, alguma outra necessidade. E, finalmente, se existe probabilidade de que a relevância do relatório tenha variado, especialmente devido a novas pesquisas que têm começado publicado depois da data de realização desse relatório. Essa pergunta, logicamente, é muito importante também para considerar se a evidência continua sendo vigente na data que pretendem adaptar esse relatório avaliado. Então, como conclusões, essa ferramenta é útil para o propósito de simplificar processos e otimizar recursos, ou pelo menos dessa forma, conseguimos avaliar e tem avaliado diferentes membros do grupo que temos trabalhado. Consideramos que poderia atender a essa tomada de decisões mais oportunamente. E o mais importante, não é um score, é um ponto de corte onde a gente pode falar esse relatório é possível ou não de ser adaptado, é uma ferramenta qualitativa. E por outra parte, por isso também, como a Alice estava falando, e no grupo achamos que é uma ferramenta que o que avalia é a adaptabilidade, né? Uma ferramenta que está avaliando de cada relatório se é ou deveria, no seu conjunto, ser possível de adaptar esse relatório para adaptar no contexto local. Não menciona especificamente, não é esse o objetivo, fornecer especificamente essa forma de adaptação, por isso que chamamos de adaptabilidade. Precisa ter pessoal basicamente treinado no manejo de evidência científica, análise científica de informação biomédica e tecnologia sanitária, e não precisa especialistas na criação de avaliações de tecnologia sanitária. E, logicamente, se estamos falando de algum medicamento ou tecnologia inovador que não tem avaliações já feitas e não contribui soluções porque não tem um relatório
adequado para ser adaptado. No caso, então, logicamente não seria útil e não faz uma abordagem da parte econômica. Existem outras ferramentas, como vocês sabem, para tentar ou não transferibilidade de avaliações econômicas, mas não estão dentro do marco da nossa ferramenta. Como nós achamos, e por isso gostaríamos de agradecer muito ao secretariado da Redetse e compartilhar, como o Alexandre falou, essa ferramenta de novo com vocês, porque temos que, para continuar, faz falta espalhar, usá-la nós de forma errada, mas com toda a intenção conseguimos usar, porque realmente consideramos ou pretendemos que vocês consigam usar nos seus lugares de trabalho, nas suas agências de avaliação, deixar na prática e conseguir fazer um feedback da equipe de comentários, sugestões ou mudanças em alguma das perguntas ou na estrutura da ferramenta que consideram. Esse ano, como muitos de vocês já sabem, no encontro da Redetsa, que tomou lugar em Buenos Aires, tivemos a oportunidade de ter um workshop. Essa ferramenta foi muito bem recebida, porque quem participou nesse workshop, nessa oficina, fizeram comentários que também estão sendo considerados. Nós estamos interessados nisto. Vocês que consigam analisar, está disponível no website da Redetsa e no chat também tem um link direto para essa ferramenta. E no uso, vocês podem escrever ou consultar nós ou também o secretariado da Redetsa para fazer essas mudanças que vocês consideram. Sem mais, gostaríamos de agradecer. Aí tem o nosso e-mail, tanto da Alicia quanto o meu. Depois vamos escrever no chat também, com certeza, e podem escrever para a gente, tá? Obrigado. Muito obrigado, Alicia, Christian também pelas suas apresentações e, logicamente, também por dar para conhecer em maior profundeza essa ferramenta tão importante que ajuda com a tomada de decisões de saúde nesses momentos atuais onde o tempo é vital. E nossos parabéns também para a equipe de trabalho da Redetsa de adaptação e relatórios da ETES por essa importante conquista. Perla também, muito obrigada. E junto com a Ana Pérez de Udelagro, eu acho que foram as promotoras principais dessa equipe, desse grupo. Tem a palavra, Perla. Posso fazer um comentário? Eu gostaria de insistir numa coisa bem importante que foi estabelecida pelo Christian, mostrando esses módulos. A gente está percebendo que esse módulo 3 é o único que analisa a fatibilidade, mas anteriormente tem outros dois módulos que são fundamentais para usar uma tecnologia, que são aqueles que foram estabelecidos pelo Christian nos módulos 1 e 2, onde vem se estuda os autores, a presença de conflito de interesse, muitos outros dados e da parte metodológica, que eu disse que tem sido estudado como eficiência, sim, tem sido estudados resultados importantes ou resultados provados, etc. Não vou repetir, mas o módulo 2 é muito importante, de forma tal que o módulo 3 é fatibilidade. Não podemos errar. Essa não é uma ferramenta para fatibilidade de um relatório, tá? Então, isso eu queria insistir. Muito obrigado, Marlene. E parabéns também pelo trabalho maravilhoso. Obrigado com você, Perla. Obrigada pelo seu comentário. E antes de continuar, gostaria de lembrar vocês que podem deixar suas perguntas nessa caixinha de perguntas e respostas que tem na parte inferior, Q&A. E nessa segunda sessão vamos ter o relatório criado, chamado em espanhol, porque por enquanto temos a versão em inglês. Daqui a pouco vamos ter a versão em espanhol. Avaliação de tecnologias sanitárias em hospitais para a América Latina e o Caribe. Passos práticos para unidades de avaliação de tecnologias sanitárias em hospitais. Trabalhamos esses últimos anos em conjunto com o Instituto Nacional de Cardiologia do Brasil, a equipe de Marisa Santos, para fornecer esse documento simples e prático
gráfico que descreve um pouco essa situação atual das EPS nos hospitais da região, mas que tem informação prática e chave para o desenvolvimento da disciplina nos hospitais. Marisa é doutora em epidemiologia, especializada em avaliação de tecnologias sanitárias, também com muitos anos de experiência na coordenação do núcleo de ETS do Instituto Nacional de Cardiologia do Brasil e atualmente é professora do doutorado em avaliação de tecnologias sanitárias do Instituto Nacional de Cardiologia no Brasil. Tem toda a palavra, Marisa, e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Malen. Confirma que estão vendo bem? Sí, estoy viendo perfectamente tu pantalla. Sim, estamos vendo y muito aprovecho bem a entonces sua para aquellos tela que e no, aproveito no saben também para portugués aqueles que não y les sabem ponerles a português practicar ou hoy não y querem que praticar pueden hoje, que aprovechar la podem interpretación. aproveitar a interpretação que a gente tem disponível. Prometo, apesar do que o Alexandre falou, falar devagar por consideração às nossas intérpretes. Gostaria de agradecer o convite a Parro e agradecer as pessoas que ajudaram na elaboração desse documento. Inicialmente, agradecer a Kátia, Rosana e Alex, da equipe do Instituto Nacional de Cardiologia, que trabalharam diretamente na elaboração do texto, e a Vânia, Flávia e Caroline, da Parro, que ajudaram no processo de revisão. Então, foi um processo rápido e, apesar de trabalhoso, com muitas indas e vindas, mas foi um processo rápido e eu fiquei muito satisfeita com essa parceria e com essa interação com a Parro, porque nem sempre o processo de revisão é um processo fácil. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto que esse documento foi criado. Eu comecei o trabalho em avaliação de tecnologias dentro de um hospital, na verdade, um hospital terciário, um Instituto Nacional de Cardiologia, e a rede brasileira de avaliação de tecnologias, ela foi criada com base na ideia da rede Sentinela, que era uma rede para notificação de eventos adversos do Brasil, e a rede de avaliação de tecnologias foi criada dentro dessa mesma lógica, utilizando muitos hospitais como núcleos de avaliação de tecnologia. Então, na época, o Alexandre Lengruber foi um grande entusiasta, foi a pessoa que me convidou a trabalhar e nessa área de avaliação de tecnologias. Então, desde o primeiro momento, nós trabalhamos sempre com uma visão tanto do hospital quanto do país como um todo. E para nós ficou muito claro que existiam diferenças importantes e que alguns métodos precisavam ser adaptados, né? Então, foi na época que eu comecei a participar de congressos internacionais, conheci a Laura Sampietro Colom, que é uma inspiração para nós todos, né? Participei com um capítulo junto com uma equipe do Brasil sobre avaliação de tecnologias em hospitais no Brasil, e nós começamos a nos interessar pelo tema. Não é fácil, né? É um processo desafiador, principalmente por conta de dificuldades políticas dentro do hospital. Tecnicamente não é tão difícil, mas fazer essas parcerias e ultrapassar essas estruturas de poder dentro do hospital não é um processo simples, né? Então, como a Malen falou, a, esse documento inicial ele está em inglês, por isso é que eu mantive os slides em inglês, mas em breve nós vamos ter uma versão em espanhol. Qual as diferenças que a gente observa
entre o processo nacional e o processo local. Então, primeiro, o objetivo da elaboração do parecer é diferente, né? O parecer que é feito para o país, ele trabalha principalmente dentro da ideia de reembolso de uma determinada tecnologia ou de um determinado procedimento. Então, ele obviamente, além da parte de eficácia e de segurança, né, que é muito importante, aspectos econômicos têm uma importância muito grande por conta da sustentabilidade no país. E quando se discute o projeto dentro o, o parecer dentro de um contexto local, né? Então é uma ideia de um uso bem menor, né? Bem mais restrito daquela tecnologia. Então, obviamente, alguns pontos vão ter um peso muito maior do que outros, né? Então, o ponto de vista dos tomadores de decisão vai ser diferente, a expertise deles também vai ser diferente do que em relação a uma agência nacional. Então, como eu falei, essa perspectiva do governo, né? Então, os preços vão ser diferentes, vão ser o preço praticados no país, os comparadores vão ser diferentes, né? Então, no caso do Brasil, comparadores que estão adotados dentro do sistema de saúde público, e no caso do hospital, tanto os preços quanto os comparadores vão ser os que estão sendo praticados dentro dessa unidade hospitalar. Ah, o tempo disponível para elaboração do pareceres habitualmente são diferentes, né? Aqui no Brasil, nós trabalhamos com um horizonte entre 3 e 6 meses de duração para a elaboração do parecer, modelo econômico, toda a busca. E no hospital há uma necessidade habitualmente de decisões mais rápidas, né? Vai se tomar a decisão, elaborar um parecer, normalmente em torno de 30 dias. Então, as decisões nacionais vão ter um impacto em todo o país, e as decisões dentro do hospital, apesar de você ter algumas externalidades, elas basicamente vão ter um efeito só dentro daquela unidade. E, obviamente, dependendo da característica da unidade, né, muitas unidades hospitalares são hospitais escola, né, tem ensino e pesquisa muito forte dentro da unidade. Nessas unidades, a inovação tem uma importância muito maior do que no cenário do país. É claro que a inovação é valorizada dentro do país, mas a valorização dentro da tomada de decisão hospitalar é muito maior, e é importante que o parecer reflita esses aspectos para que o decisor possa ter todas as informações necessárias. Dentro do país, se trabalha com custo-efetividade e limiar de custo-efetividade na maioria dos países, e avaliação de impacto orçamentário, né? Como uma grande novidade, esse ano no Brasil, nosso órgão de decisão, que se chama Conitec, está trabalhando aí o trabalho da Vânia Canuto com a criação também de um limiar para impacto orçamentário. E dentro do hospital, habitualmente se trabalha apenas com o impacto orçamentário dentro do orçamento do hospital, obviamente visando a sustentabilidade daquela unidade também é um ponto muito importante e valorizado. Então, do ponto de vista nacional, geralmente se faz um relatório completo
E dentro do hospital, a maior parte dos relatórios são relatórios mais rápidos. Em relação à equipe, né? Conforme foi falado, a ideia desse documento é um documento prático, principalmente para quem está começando, né? Muitas pessoas me procuram, né? Mês passado mesmo, teve um grupo de uma universidade aqui no Rio de Janeiro que queria criar uma unidade, né? Queria saber como trabalhar e eu enviei esse guia para eles, né? Então, as pessoas que vão trabalhar na unidade, né? Na unidade de avaliação de tecnologias, elas é desejável, não é obrigatório, as pessoas podem ser treinadas, mas é desejável que tenha algum background, alguma experiência prévia para facilitar o trabalho. O trabalho de avaliação de tecnologias já é difícil e amplo, né? Então, eu me vejo tendo que lidar como especialista desde um equipamento para radioterapia até um medicamento para a Coreia, né? Então, é um trabalho difícil, onde a gente precisa estudar, precisa aprender muita coisa, os métodos mudam muito, então é importante que as pessoas tenham esse background. Primeiro, em epidemiologia, para poder saber fazer avaliação de evidências, avaliação da qualidade dos ensaios clínicos, né? Então, esse ponto de avaliação da qualidade de evidência é muito importante, não apenas para ensaios clínicos, para testes diagnósticos, para meta-análise em rede, né? Então, cada vez mais a gente trabalha com estudos de braço único, com evidências observacionais, então é importante conhecer todos esses métodos de avaliação da qualidade das evidências. Saber fazer busca na literatura. Na minha unidade, a gente tem o apoio das bibliotecárias, mas é importante ter uma autonomia para a elaboração das buscas. E ter um conhecimento básico de estatística, né? Não é necessário ter um estatístico na unidade, a gente pode trabalhar com parceria com outras unidades, mas algum conhecimento prévio de estatística, né? Ter cursado uma cadeira de estatística também é um background que é interessante. E ser treinado ou já ter conhecimentos específicos da área de avaliação de tecnologias, tá? Então, como criar um relatório, né? Então, pode parecer uma coisa simples, bem, você pega tudo que você viu de evidências, pega o seu cálculo do impacto orçamentário e escreve, né? Mas eu diria que essa é uma ciência, a gente precisa ser tecnicamente correto, mas precisa escrever em uma linguagem simples, né? Então, é muito importante que o relatório não é para mim, não é para fazer uma publicação, o relatório é para o grupo que vai tomar a decisão sobre adoção ou não daquela tecnologia. Então, ele tem. O administrador tem que ser capaz de ler, a enfermeira, o fisioterapeuta, quem quer que faça parte dessa equipe precisa conseguir ler o relatório e compreender. Então, precisa ter um sumário executivo simples e rápido, né? Porque muitas vezes aquilo é que vai determinar a decisão. Então, as pessoas precisam aprender a trabalhar com um pool de evidências, né? Não apenas com a qualidade das evidências individuais, né? Que é um processo mais simples, mas como eu junto todo aquele grupo de evidências que eu localizei para fazer um sumário, né? Aqui nós trabalhamos com o método GRADE, tanto principalmente para ensaios clínicos, né? Então, é um método também que é adotado no país que
cria uma tabela e simplifica demonstrar como aquele conjunto das evidências foi interpretada pela equipe dos pareceristas. Precisa saber calcular o impacto orçamentário dentro do hospital, né? E no ano que vem o Brasil vai publicar uma nova diretriz de impacto orçamentário e a nossa expectativa também é que a gente tenha o limiar de impacto orçamentário. E precisa saber comunicar, né? Comunicar com as várias equipes, né? Comunicar os resultados daquele parecer, né? Divulgar o trabalho é um ponto importante, muitas vezes que não é valorizado. É possível começar sozinho? É, né? Eu comecei na unidade sozinha, mas é muito mais difícil, sem dúvida nenhuma. A partir do momento que eu pude contar com uma equipe maior, né? A qualidade do trabalho cresceu assustadoramente, né? Então, você sozinho, você tem muita dificuldade. Mas talvez o ponto mais importante dessa diretriz toda é que pelo menos uma pessoa precisa ter dedicação exclusiva à avaliação de tecnologias. Como eu falei, é um processo que não é simples, você tem que estudar bastante, conhecer muitas coisas, então ter essa dedicação exclusiva é importante, né? Idealmente, essa pessoa deve ser um epidemiologista, mas outros profissionais, desde que tenham uma formação em epidemiologia, são interessantes. E você pode ter parceria com outras unidades do seu hospital, né? Por exemplo, se você tiver uma unidade de epidemiologia, nós temos a nossa unidade de estatística, que nos ajuda muito, as bibliotecárias e com as pessoas que estão na ponta, né? Com os médicos, com as enfermeiras, com os engenheiros, né? Então, essas pessoas é que vão ajudar que o nosso trabalho não seja descolado da realidade do hospital. E uma outra dica importante é ter estagiários, alunos de iniciação científica, né? Parceria com universidades, né? Então, eles ajudam muito o trabalho, eles trazem ideias novas, né? Então, é super importante ter essa parceria para ter acesso a estagiários, né? Ah, além disso, a parceria do hospital com a agência ou a unidade do país que elabora os pareceres, né, que é responsável pela decisão no país, é muito útil, né? A unidade hospitalar, ela pode ajudar, por exemplo, a, a fornecer inputs, a elaborar modelos, a fazer difusão das informações, e a agência pode ajudar com relatórios, né, que vão ajudar muito a elaboração dos relatórios no hospital, a fazer networking, né, conhecer outros profissionais, aprender com outras experiências que deram certo ou que não deram certo, né? Eu sempre digo que às vezes uma experiência que deu errado é mais útil do que uma experiência que deu certo. Treinamento, né? No Brasil nós temos muitos treinamentos que são oferecidos gratuitamente online para essa rede de avaliação de tecnologias, que aqui chamamos REBRAT. Essa parceria também com a Redetsa, com os colegas da América Latina, é muito interessante. Nós temos oportunidade de sempre aprender muitas coisas e a trazer dados também de efetividade e de segurança. A, o hospital é uma unidade que muitas vezes a gente vê problemas de segurança que não estão na bula, que não estão relatados. Então, é essa retroalimentação
alimentação com a unidade hospitalar acrescenta muito para a Agência Nacional. Ah, então, assim, uma unidade ATS não é uma unidade cara, né? Ela tem necessidades muito básicas. Acesso a bancos de dados, idealmente a bancos de dados do hospital, né, e do país, a bancos de evidências. Se você conseguir acesso ao Embase, eu acho que cria um parecer muito mais elaborado, é interessante, não é simples, mas é interessante se tiver essa oportunidade. Ter alguns recursos monetários para treinamento e comunicação, né? Então, nós temos um site web que a gente divulga os projetos e as coisas que nós estamos trabalhando e criar um framework local, né? Então, é importante ter um processo organizado, né? De preferência, uma diretriz local de como nós fazemos ATS no meu hospital, né? Então, que aquilo seja público, que seja publicado para todos, tanto os decisores quanto a unidade de avaliação de tecnologias, possam seguir um processo organizado. Mas a coisa mais importante, talvez seja mais difícil, é ter uma equipe que seja motivada e que tenha talentos, né? Então é super importante, como eu falei para vocês, eu comecei sozinha e eu fui localizando pessoas dentro do hospital que tinham talentos que pudessem ajudar ao funcionamento da unidade, né? Então, os estudantes são importantes para manter a gente atualizada e para trazer motivação. Então, esse processo todo da elaboração do parecer gerou duas publicações, né? Essa publicação técnica, onde eu não cheguei a falar para vocês do processo, mas nós fizemos um inquérito com membros da América Latina e Caribe sobre como era o processo no seu hospital, e nós fizemos uma revisão de escopo, que está publicada na revista da Parro, sobre esse processo, sobre publicações que descreviam esse processo de avaliação de tecnologias no hospital na América Latina e Caribe. Bem, para finalizar, alguns desafios, né? Então, como eu falei, ter as equipes motivadas e com dedicação exclusiva sempre é um desafio, né? Muitas vezes essas pessoas são capturadas pela indústria farmacêutica, né? Que habitualmente paga mais do que os hospitais, né? Então, essa rotatividade é frequente, e aí muitas vezes entra uma pessoa jovem com pouco conhecimento e pouco treinamento, tanto da parte das pessoas do hospital quanto as pessoas que tomam decisão. Então, é importante convencer o hospital que precisa ter verbas e precisa de pessoas, né? Sem essas pessoas motivadas e com uma formação adequada, é impossível fazer o trabalho. Outro desafio grande é integrar esse processo de avaliação de tecnologias mais formal dentro do processo do hospital. Então, o que que pode ajudar isso? Primeiro é que a gente não pode vir com um processo de fora, né? Então, a gente tem que pegar o nosso processo e adaptar dentro da característica do hospital. Então, para isso, ajuda ter uma política, uma diretriz explícita, pactuada
com a direção, com a alta gestão do hospital, e ter um processo contínuo de educação e treinamento para que as pessoas do hospital entendam a importância. Muitas vezes as pessoas acham que a unidade de avaliação de tecnologias é que vai decidir se o catéter vai ser comprado ou não. Então, não é essa a ideia, né? Então, é importante frisar que quem faz a avaliação não é quem decide. Muitas vezes a gente tem falta de dados locais, né? E aí é importante que a unidade estimule essa geração de dados locais, né? Então, muitas vezes nós fazemos uma incorporação temporária, né, com uma revisão no futuro, por exemplo, quando existe uma dúvida sobre como vai ser o treinamento, como é que vai ser os resultados dentro da minha unidade, porque é um procedimento mais complexo, ou em relação ao volume de gastos, né? Então você pode fazer essa incorporação e rever, por exemplo, dentro de um ano, como foram os resultados daquela nova tecnologia. Então, essa está aqui disponível para vocês. A Maley já mandou o link também, né? E chamar a atenção para vocês que o mais importante é essa parte realmente mais prática de institucionalização da unidade de ATS hospitalar e de como é o processo com essas relações dentro do hospital e fora do hospital. Bem, eu deixo o link, né? Nós estamos já há um ano com o nosso doutorado em avaliação de tecnologias, estamos nesse momento no processo seletivo, e tem sido muito interessante também para a gente elaborar, trabalhar com propostas de métodos mais inovadoras, com estudos mais longos. Eu estou disponível aqui para perguntas e sugestões. Muchísimas gracias, Muito Marisa, por tu obrigada, excelente Marisa, presentación y pela bueno, sua tu compromiso maravilhosa en poder apresentação e o seu comprender compromisso esta em problemática tan colaborar sempre importante com a también Redetsa para nuestra nessa región. questão tão importante na Bueno, nossa região. ahora tendremos un Bom, espacio final agora vamos de ter um preguntas del espaço final público. de También perguntas do invito a público. Alicia a Também abrir su gostaria de cámara, convidar abrir su a cámara. Alicia para abrir a câmera. Hay muchas felicitaciones Tem muitos parabéns excelentes presentaciones e ótimas en el apresentações chat y también no algunas chat. preguntas. E também tem algumas Si les perguntas. parece, podemos Então, se você empezar quiser, sobre la vamos CAFA. começar También com van esta escribiendo CAFA, otras. enquanto A está escrevendo pregunta, bueno, es outras. anónima esta pregunta, Então, é sobre anônima essa sobre la pergunta herramienta de sobre a adaptación. ¿Qué ferramenta de pasa si en el adaptação. O módulo que 1 se acontece se no responden como módulo 1 parcialmente? se ¿Tampoco responde como continuamos y buscamos parcialmente? mejor otro informe? Estamos procurando um outro Si te parece, relatório, como Cristian, faz? contesto. Se quiser, Sí, sí. Christian, eu posso responder. No, la Pode ser. idea de esto también depende de Então, a cuánta ideia certeza disso vai cada depender uno de quanta realiza certidão o cada va a realizar tem una ou vai adaptación fazer uma o en adaptação quiera tener. En e muchos que quer casos, ter. Em lo que muitos existe es una casos, o que evaluación de existe tecnologías en é la uma que la avaliação de mayoría o tecnologias, algunas onde a partes de esa maior pregunta parte ou es, algumas partes dessa pergunta no es sí. não é sim. Eso depende de la decisión de quien la está Depende da mirando, de decisão quien pretende adaptar, pero de quem sabiendo de depende, antemano que si no pretende dice adaptar, mas sí, sabendo com tengo serias antecedência que se a dudas. gente fala assim, Entonces, en realidad, tem lo dúvidas. ideal Então, es que a a verdade é esas que o cinco ideal preguntas é se le que essas conteste 5 sí. perguntas sejam Uno podrá respondidas com um sim. flexibilizar de A acuerdo a gente lo que cada pode uno quiera, flexibilizar de pero en acordo com o que a realidad gente lo gostaria, deseable es que a las mas cinco na se conteste verdade sí. o que a Porque si gente tengo deseja é dudas, que nas tengo 5 dudas. responda Así sim, que porque se prefiero. tem dúvidas, tem dúvidas. Exacto, y ahí Eso es capaz básicamente. É isso, e aí que para acontece sumar, alguma Malena, coisa digo, para adicionar, como dice Malena. Alicia, quizás Como a Alice está ustedes en la falando, herramienta de pode hecho lo ser van a que você poder na ver ferramenta que consiga como ver les mencionábamos, si de otra manera, si que, por todas se exemplo, se contestan con falávamos de no, outra forma, ahí se es todas são claramente cuando respondidas que digo não, todas contesté aí é con no, claramente onde no todas continúo. respondem não, Pero então como não dice Alicia, la continua. herramienta no Mas como a pretende Alicia falou, ser a una ferramenta herramienta, não digamos, está procurando completamente ser uma estricta ferramenta de dar un totalmente score o un estrita punto de de corte o decir, fornecer bueno, uma
qué es lo que puntagens, hay que um hacer si score, sucede o si mas que o contesto que esto sí precisa o no fazer, se parcialmente, acontece, sino se es respondo sim una ou não. herramienta de Mas é apoyo uma para ferramenta de que apoio, eso, né? digamos, en la É para que totalidad del isso, análisis crítico que na se está haciendo de totalidade ese da análise informe crítica que é y que feita tiene cada pelo agencia, en relatório que ese tem marco cada pueda tomar agência, una nesse decisión. marco, consiga Entonces, fazer uma y a la tomada de vez, de las decisões. mismas E ao cinco mesmo preguntas, tempo, también das ustedes mesmas cinco después, cada perguntas, agencia também verá depois cada que agência no, vai o sea, ver todas son muy similares, pero quizás que algunas todas tienen são un muito peso parecidas, mas más pode ser que importante alguma tenha um institucional que peso mais otra. importante Entonces, esa decisión institucional do que a también outra. le queda a quien utiliza Essa decisão la fica para herramienta. quem Pero sí está es usando importante então capaz essa eso, ferramenta. que no es, Mas é digamos, importante, un score talvez, para decir, bueno, isso, este es el que punto não que é me um dio score para falar o esse é demás. Es a súper interesante puntagem la que pregunta, deu. pero bueno, É queda muito interessante a mucho al pergunta, análisis mas crítico de enfim, quien fica está muito a análise evaluando, que es crítica de quem está digamos, el avaliando, usuario final, el que que tiene que é tomar o la usuário decisión. final que tem que Y fazer a puede escolha. ser útil Exactamente. incluso en la E pode ser comparabilidad. Lo que útil refiero es mesmo que uno puede na encontrar más info comparabilidade. A gente Exacto. de la pode ter mais de tecnología um, que uno pretende da tecnologia adaptar y puedes encontrar más que a informes. gente gostaria de adaptar. Acá lo ideal es que diga todo sí. Aqui o ideal é Después que tudo seja la assim. flexibilidad dependerá de quién Depois, De a cada utilice la flexibilidade vai depender herramienta, pero de quem teniendo que en está cuenta usando a que Del ferramenta objetivo también, e ¿no? do Del bien, objetivo por objetivo el que também, luego né? van a hacer ese otro, Objetivo esa com o que adaptación depois a vai fazer essa realidad. adaptação, essa adaptabilidade. y puede haber Por otra informes que parte, sean mejores E que por outra otros. A ver, parte, perdón. Sí, sí, perdón, claro, desculpa, por Belén. otra parte es muy por outra importante parte, é porque, bem por ejemplo, si importante nos porque, por encontramos exemplo, con se a gente tem un informe relatório donde los trabajos en los cuales se onde basa os trabalhos nos quais está no baseado tienen en cuenta não leva efectividad na conta efetividade para desenlaces importantes para esses o resultados además tiene importantes conflicto de ou interés tem porque conflitos de parte de interesse, por toda la exemplo, porque metodología parte de la toda a realiza metodologia alguna compañía que é feita por farmacéutica, uma etcétera. companhia Hay farmacêutica, preguntas que son etc., tem claves. perguntas que são chave, né? Si no están Se não contestadas estão esas, por respondidas más que sea essas, por una mais que sola, sejam só uma, directamente diretamente descartamos y no estamos pasamos a tomando isso e la não passamos transferibilidad. para a Por eso transferibilidade. cada Por una isso, de esas cada etapas uma dessas tiene suma faces importancia. é Por eso muito podríamos importante. Por decir isso, que poderíamos falar esto que no es isso una herramienta de não é uma ferramenta factibilidad, sino de que fatibilidade, para adaptar el mas que informe para tiene en adaptar o cuenta relatório esos tres leva em módulos, no conta solo el de esses factibilidad. módulos, El de não só factibilidad se fatibilidade, hace essa parte cuando los é otros feito quando os llenan los outros requisitos preenchem necesarios, que esses probablemente no requisitos sea el 100% de lo que se plantea necessários, que ahí, pode não pero ser hay puntos claves. 100%, mas tem pontos-chave. Excelente. Bueno, Tá ótimo. pensando que solo nos quedan unos Pensando pocos em que só minutos y temos tenemos uns varias poucos preguntas, lo único minutos que e les voy a temos pedir es que várias intentemos ser más perguntas, o único concisos que en las vou respuestas, así pedir logramos é que no dejar sejamos mais muchas concisos preguntas afuera, com ¿sí? as respostas para não Otra para deixar la muitas herramienta de respostas. adaptación, consulta en qué Outra formato das se encuentra, papel, ferramentas de celular, adaptação, web, qual que é o en formato? tiempo Papel real con digital, otros web, centros de Redetsa. tempo real contra os tempos da Ahí Redetsa. simplemente para, si quieren, para Aí, mencionar, es un PDF, simplesmente, digamos, se descarga temos desde um el sitio web de PDF que Redensa, pode se adapta baixar todo en do PDF, pero me website da parece, en Redetsa, lo personal, súper que interesante eu esta acho idea. bem Bueno, veremos interessante para tomarlo essa también, es muy ideia. interesante esto de que pudiera Vamos ser ver, en porque é tiempo real o interessante essa demás. parte de fazer Por de ahora la tempo tenemos real. en PDF como una publicación. Excelente, Por sí. enquanto, Y temos que bueno, em para los que les PDF como gusta uma hacer en publicação. papel, la E pueden aqueles que imprimir gostam de fazer em como papel, pode imprimir. necesito. Às vezes é mais Excelente. confortável. Nosotros la Bueno, acá hay una pregunta. utilizamos en un Tá ótimo. Excel, solo A eso. En el gente taller la deixou num utilizamos en un Excel. Excel. A gente usa num Bueno, Excel. podemos enviárselo si E ustedes quieren, poderíamos pero até puede, es muy encaminhar para sencillo hacer un vocês. É Excel en bem el cual simples fazer um uno Excel, pone no y qual a se gente elabora. deixa tudo e cria Bien, en la aí uma próxima, se me ocurre puntagem. que en la próxima revisión Na próxima podríamos agregar revisão, a gente poderia en la adicionar na propia herramienta própria un link de ferramenta descarga um en un link para Excel, baixar um como para Excel, que uno también lo pueda usar. para que a Buena gente idea, possa esa usar me também. gustó. Uma boa ideia, gostei. Bueno, algo más para, Tá ótimo. para anotar. Mais alguma coisa para anotar? Bien, otra consulta, Bom, antes de outra pasar a ítems pergunta antes de gramaticales, passar aí. preguntan. Bueno, este es un tema un Estão poco perguntando uma muy especial questão de un país, bem pero especial de quizás um país, pueden apoyar. mas pode Considerando ser que que la vocês fragmentación y consigam la apoiar. duplicación Considerando a de las fragmentação e a ETS en los duplicidade das subsistemas de la Red ETS nos Pública Integral de sistemas da Salud de rede pública Ecuador integral de dilata el saúde do acceso Equador, oportuno a la está innovación. ¿Qué dilatando o mecanismos acesso de oportuno à inovação, implementación quais mecanismos de legal, implementação regulatorios y legais, operativos regulatórios, deben formalizar el Ministerio de Salud de Pública y las informar autoridades o financiadoras para Ministério da establecer Saúde un marco de Pública e reliance a institucional
para criar um marco institucional que garante o reconhecimento cruzado da CTS e CTS em hospitais também realizados por qualquer ecossistema. De salud del país. Y adicionalmente, ¿cómo se puede E, além disso, institucionalizar como podemos institucionalizar, acá está, el uso desculpa, sistemático de la o herramienta para uso la adaptación de fondos de sistemático TSRD, da ferramenta enfatizando el para o uso módulo 3 de de ferramentas factibilidad CTS e REDETS, para asegurar la enfatizando evidencia o módulo técnica y 3 económica, de validando su viabilidade, relevancia y valendo a aplicabilidad relevância e al contexto aplicabilidade organizacional, ao social y de contexto recursos organizacional, social presupuestarios de recursos e específico de orçamental Ecuador, específico do logrando el Equador, ingreso de nuevas conseguindo o tecnologías ingresso de novas tecnologias ao paciente. Desculpa, ela fala Uy, muito rápido. difícil A esa pergunta está pregunta. no Q&A. Sí, Muy É difícil. difícil a pergunta e No, além yo que puedo falou comentar bem sobre la rápido, né? primera Mas parte, que posso es falar da cómo primeira parte. ese ha sido un problema de muchos E países isso del foi um mundo, problema de que muitos tiene que ver países con do las redes mundo, que tem a internas, ver y com lo as voy a redes entender bien, tiene que internas, ver e eu con consegui las redes entender bem, internas que hacen e evaluación. tem a ver com as Entonces, redes en internas que realidad, fazem avaliação los de nodos tecnologia. internos, Então, la na verdade, constitución de esses una red nodos internos, a interna, es lo constituição que de uma rede deberían interna elaborar. é o que Ahora, eso deveriam le criar. llevó años a Agora, algunos isso levou países del anos para alguns mundo. países Y do me mundo. acuerdo del ejemplo, así E eu solo, lembro do de exemplo España. só España da demoró Espanha. mucho en que todas sus Espanha autonomías demorou que tienen muito grupos tengan de una red. autonomias que En têm su grupos momento, tenham uma recuerdo yo rede. haber No buscado momento, eu lembro ter reportes de evaluación de procurado tecnología y haber relatórios encontrado más de un de grupo avaliação de español que tecnologia e habían achar hecho el mais de um mismo grupo reporte. espanhol que tinham Sin feito o mesmo embargo, yo creo relatório. que eso es casi como Porém, una eu acho negociación que isso é quase interna. uma negociação No interna. tengo, no tengo elementos, pero Não digo, en tenho algunos casos elementos. Em alguns hay leyes. casos, Por ejemplo, en tem el caso, leis. recuerdo de Por exemplo, no Renetsa de caso, eu Perú, que lembro hay de una ley Renets, do Peru, que tem agrupa uma lei justamente a las que está diferentes instituciones y juntando hace que justamente as los diversas informes de evaluación de instituições e faz TSRL com que que ellos os elaboran relatórios funcione para que todos sus eles criam sistemas. sejam Pero bueno, hay que trabajar funcionais dentro para del todos os país subsistemas. Nós temos que justamente trabalhar para dentro do lograr país eso. Bueno, justamente Brasil es un para conseguir excelente isso. O caso también. Brasil tem um caso excelente ejemplo, maravilhoso também, claro. um No, ótimo una exemplo única também. cosa y que lo que Só uma requiere, coisa para mí e que es que o un que a gente elemento crítico precisa en são esto, es um elemento confianza. crítico e Vos é tenés que essa confiar confiança. que el resto de la Tem gente que que confiar que elabora o resto das informes pessoas que está criando esses sigue la relatórios reglamentación, bla, bla, bla. tem Hay seguido que a confiar. regulamentação e Si tudo. no, Tem que siempre hay como confiar cierta ou desconfianza. sempre Es vai uno ter de essa los elementos que desconfiança. juega Um dos críticamente elementos que en la está elaboración de julgando planes. Sí, y ahí capaz essa sumando lo que dice criação Alicia, dessas redes. porque Se coincido, es una adicionando o pregunta que a súper Alice está interesante, pero falando, como e porque siento lo coincido, é mismo, uma digo, obviamente coisa bem excede en sí el interessante, objetivo porque y la sinto mesmo función en está sí excedendo de la o herramienta, porque objetivo e a digamos es como função algo da más propio ferramenta, del porque é país uma coisa que es muy mais interesante própria do para país. resolverlo, pero sí como dice E Alicia, un poco para en sí la solucionar, herramienta mas como a trata Alicia de falou, tomar essa preguntas que lleven a ferramenta eso, está a tratar de tentando tener tomar o de perguntas que poder levam evaluar la para isso, tentar transparencia avaliar essa que puede tener transparência un que proceso de pode ter um evaluación de processo tecnología de sanitaria, avaliação de entonces ese tecnologia informe, sanitária, tratar então de esse tener preguntas relatório para evaluar esa tentar ter posible perguntas para avaliar transparencia essa y possível confiar, transparência como dice e Alicia, bueno, en confiar, esa como a Alicia falou, transferibilidad o en esa nessa adaptabilidad que transferibilidade se ou essa puede hacer, adaptabilidade que pero poderia ser con ese feita. objetivo, digamos, más concreto de la Com esse evaluación. objetivo da Bien, tenés una avaliação última mesmo. pregunta Só a sobre la última herramienta de pergunta adaptación y pasamos a sobre a ETS en ferramenta de hospitales. adaptação e vamos para ETS em Andrea Sanabria hospitais. consulta, bueno, André Sanabria agradecía mucho consulta, agradece presentación de la muito a herramienta apresentação e y si apresentação da existe ferramenta algún e se proyecto en el existe algum futuro que projeto no plantee futuro la que combinación de la estabeleça a herramienta combinação junto con el uso de dessa alguna ferramenta otra junto com o uso herramienta de alguma disponible outra para ferramenta la parte de disponível para a costo-efectividad. parte de custo-efetividade. Es un debe, ¿no? Es un Sí. debe que Esse é um tenemos y ojalá deve que exista pronto temos. Tomara que proyectos. exista daqui a ¿Qué pouco um consideran eficacia y projeto. seguridad? Ele considera eficiência e segurança. Sí, Não por sei ahora o que exacto, você es opina. algo Claro, por enquanto a Nos considerar también é muy gustaría, algo interesante para y muy considerar. ágil, pero por Interessante, ahora gostaria, mas por enquanto, excluye como completamente y falávamos, también está porque como hemos excluindo mencionado muchas totalmente, veces y porque, hay como también já en el grupo, mencionamos muitas porque vezes, más foi allá de como ustedes discutido no conocen de las grupo, notas porque técnicas, além los que informes vocês de todas conhecem, las notas herramientas técnicas, o información que hay relatórios de e as posibilidad de ferramentas e transferibilidad, también eso informações sobre muchas veces es complejo, depende de cada transferibilidade, contexto, digo, também às vezes es muy fica difícil. complexo, Entonces depende do empezamos por lo contexto, que é capaz difícil. es Então más, começamos por lo que talvez digamos, seja mais sencillo en cierta manera estandarizado. y simples, de alguma estandarizable. maneira, Pero sí es una para excelente padronizar. propuesta, Mas sim, digamos, é porque uma bueno, sería excelente como para proposta, otra mas reversión seria del para grupo, como outra dice Malena. reversão do Sí, hay grupo. revisiones Exactamente. sistemáticas Tem de revisões herramientas de sistemáticas de seguridad y ferramentas de evaluación. transferibilidade, de Sí,
restrições econômicas. Pero sí, sería Sí, buenísimo. Mas sim, sí, seria tomamos, muito bom. no tenemos Claro, quizás una respuesta, pero não sí temos como talvez uma para resposta, reflexionar el mas desafío. para refletir Ujú. sobre o desafio. Muchísimas Claro. gracias. Muito No, obrigada. ustedes. Hay algunas
Tem algumas perguntas para Marisa, algumas já foi respondida, Marisa, mas seria bom que vamos retomar entre todos em um minuto. Por exemplo, pergunta a Marisa, quando fazem as avaliações de tecnologia nos hospitais, utilizam alguma metodologia específica validada? O importante é a perspectiva. Ah, depende da tecnologia, em raras vezes fazemos microcusteio, porque não é algo muito novo, não se tem ideia exatamente do custo, mas geralmente fazemos semelhante ao que se faz para o país, né? Que é essa perspectiva top-down. Bien, después preguntan, ¿qué recomiendas para presentar, Sonia Gallego, perdón, ¿qué recomiendas para Que presentar los recomenda resultados cuando la para evidencia está apresentar os contra la resultados quando a tecnología evidência avaliada? está contra a tecnologia avaliada? Não existe uma recomendação diferente, que se faça diferente entre pareceres positivos ou negativos. O importante é que a unidade não deve tomar uma posição contra uma tecnologia. Esta é uma decisão que cabe a outras pessoas, a direção do hospital e outras pessoas. Em meu hospital, fizemos um comitê para decisão sobre adoção de tecnologias. Eles devem decidir. Nós devemos apresentar os custos, os benefícios, as incertezas, mas a unidade não deve tomar a decisão e o parecer não deve ser contra a tecnologia. Bien. Y por último, Caterín Bom, Cerda e por fim, pregunta, Catherine ¿cómo pergunta: sugeriría que podría como iniciar seria a el desarrollo sugestão de los para procesos de iniciar o evaluación de desenvolvimento tecnologías en dos hospitales processos de que avaliação de actualmente no tecnologias em cuentan con una hospitais estructura que o algún atualmente não têm procedimiento formal de estrutura ou algum evaluación? procedimento Excelente. formal de avaliação? Eu acho que a primeira coisa é se convencer aos líderes, às pessoas que são importantes no hospital, que é importante que se tenha uma unidade, porque se o diretor for contra, não há sentido se trabalhar nisso. A partir daí, uma boa ideia, além de estudar, procurar treinamento, procurar aprender sobre o assunto. É importante que se tenha um problema concreto, perguntar para a direção ou perguntar para um chefe de uma unidade o que você tem dúvida sobre adoção. Qual tecnologia você acha que deveria ou não ser adotada? E a partir daí você vai criando o processo dentro da unidade. Excelente, Marisa. Bueno, vamos a cerrar el webinario porque estamos pasados 5 Vamos minutos. encerrar o webinar porque Agradecemos estamos a todos passados y a 5 todas minutos. por su Agradecemos a todos, a participación y un todas agradecimiento pela muy sua especial participação a los e presentadores de gratidão hoy para que os la verdad que estuvieron apresentadores de hoje que excelentes. estiveram Este es el último excelentes. webinario de Esse é o Redexa último del año, webinar de pero bueno, por Redezza como do siempre ano, vamos a estar mas compartiendo como otras sempre vamos iniciativas de compartilhar capacitación outras e iniciativas intercambio que de están relacionadas con la treinamento e temática, la trocas que dinámica de estão introducción de relativas Redexa. à dinâmica da Para quien no introdução está da inscrito Redexa para también aquele que não enviamos está en el chat la dirección cadastrado, para inscribirse. enviamos Y por o último, endereço para para los se miembros de Redexa inscrever. nos E com encontramos os membros de virtualmente el Redexa próximo vamos nos 17 de encontrar noviembre, 17 justo de dentro de un novembro, mes, virtualmente daqui para a la um reunión de mês, fin de para año a reunião de de fim de Redexa. ano Les da deseo a Redexa. todos un Eu excelente desejo a viernes, todos muy buen descanso excelente y fin de semana. sexta-feira, bom descanso no fim de Muchas semana. gracias. Muito obrigado. Gracias, muchas gracias, María. Tchau, obrigada. Chao, chao. Obrigada.